E é por isso que nós vamos abrir hoje o Jornal Gente falando sobre isso, sobre pesquisas, porque há números novos, sobre posicionamento dos candidatos. Mas eu queria começar fazendo uma pergunta para o nosso ouvinte, que é a seguinte. E é para responder de coração, hein? Responder de verdade. Você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, que está conosco agora, na abertura do Jornal Gente, hoje é quinta. Faltam três dias para a eleição. Você já escolheu seu candidato a vereador? Você tem certeza? Você sabe que apito ele toca, o que ele defende? Não adianta falar, não, eu já, porque é meu primo, que é um amigo do meu vizinho, é o tio de não sei quem, é o moço que no elevador, não. Ah, já escolhi porque o amigo da minha prima trabalha ali com não sei que político e aí eu vou ajudar ele a manter a boquinha. Não. Isso aí é uma decisão diferente. Queria perguntar o seguinte, você teve tempo, você teve interesse, você teve condição de parar e olhar e encontrar aquele candidato que mais se adequa às ideias que você defende, aquilo que você acredita para a Câmara dos Vereadores? Olha, se sim, parabéns, fico feliz, espero que haja de fato respostas positivas. Mas eu acho que a maior parte dos ouvintes da Rádio Bandeirantes agora está colocando aqui a mão na cabeça e falando, ai meu Deus, o que eu vou fazer em relação à votação de vereador? E eu estou colocando esse assunto porque uma eleição é um investimento de uma sociedade num modelo político. E é assim que tem que ser, é claro. Nesse ano, o fundão eleitoral custou aos cofres públicos, a gente já deu essa cifra aqui 1 milhão de vezes, 2 bi de reais, B de bola, 2 bilhões de reais, para que os partidos pudessem organizar a sua comunicação, o seu acesso ao eleitor, pudessem criar também peças para os horários políticos obrigatórios no rádio e na TV. Então não foi por falta de dinheiro, teve muito dinheiro e dinheiro público circulando no cofre de todos os partidos. Naquela distribuição que a gente já sabe, é feita de acordo com o tamanho das bancadas na Câmara, por isso a maior fatia desse dinheiro vai para o PT e a segunda maior fatia vai para o PSL. Pois bem, os partidos conseguiram, você acha, querido ouvinte da Rádio Bandeirantes, conseguiram levar a você, eleitor, a comunicação clara de quem são os candidatos a vereador que ele está colocando ali na disputa? Olha, eu vou falar uma coisa. O que eu mais tenho visto, e não é diferente, não é? Só que cada vez vai ficando mais anacrônico isso. Primeiro, são partidos que colocam ali os seus vereadores e esse ano tem mais candidato a vereador, porque não é possível a coligação pro legislativo, não é? Então os partidos saíram ali com seus candidatos. Naquele raciocínio de que mesmo que o candidato tenha 10 votos, é melhor do que nada, porque já vai somar o coeficiente eleitoral. Então, de novo, o que a gente viu esse tempo todo são candidatos a vereador, às vezes dando só o nome, às vezes o nome e o número. Às vezes, chegando no horário aqui eleitoral e dizendo o seguinte, olha, meu nome é fulano de tal, meu número é tal e a minha prioridade é... Aí é uma palavra que comporta qualquer coisa. Educação, saúde, segurança, bem-estar, enfim, direito dos animais, mas... O que essa pessoa está propondo? O que ela quer? Como que ela vai chegar? Habitação? Mas o que é de habitação? É construir casa popular? É defender ocupação, como tem candidato que faz? É o quê? É o quê? Não é? Então, ninguém teve tempo de fazer isso. Ninguém teve tempo. E não é por falta de espaço, é porque os partidos não se organizam. Os partidos não usam corretamente essa verba que cai de graça no bolso de cada um deles para fazer o que deveriam fazer, que é a comunicação com a população. Não adianta dar mais 200 horas de comunicação, vai ser a mesma coisa, como já foi em outros anos, quando o tamanho do horário eleitoral obrigatório era maior, né? Então, acho que é para a gente pensar a respeito disso, ainda dá tempo. Então, se tem três dias aqui até a eleição, da gente escolher direito, né, em quem a gente vai votar. E o direito, é claro, né, o direito é para cada um. A gente tem que escolher aquele candidato que mais combina com aquilo que a gente pensa, né? Não tem o certo e errado, mas tem aquele que mais se adequa. Mas pelo menos a gente tomar essa decisão conscientemente também em relação aos vereadores. E não aceitar ali boca de urna ou falar esse aqui. Porque o que acontece num caso como esse é que aqueles que já são mais conhecidos saem em vantagem.
sai em vantagem, muitas vezes a pessoa vota ali porque já ouviu falar e tal, e assim a gente vai multiplicando e fazendo com que haja quase que dinastias ocupando o poder legislativo. Era isso que eu queria falar. Mariana, Pedro, Cláudio, Humberto, bom dia a todos vocês. Muito bom dia, Thaís. Muito gostoso ouvir você falando, além de gostar da voz da Thaís Freitas e ser fã. Quando eu era só ouvinte aqui do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, eu sempre gostei da maneira como ela aborda as questões mais complicadas de uma maneira tão delicada, gentil para os nossos ouvidos e gentil com a gente, porque é uma gentileza até que às vezes a gente não merece. A gente merecia levar uma bronca, uma chinelada mesmo, uma cintada na bunda, como dizia o meu tio Beto lá em Amparo. Isso, né? Porque o eleitor se comporta muito mal. E o eleitor se comporta mal por quê? Por falta de interesse. E falta interesse por quê? Porque falta educação para a política. Educação não é só saber somar 2 mais 2 ou saber escrever e usar os dígrafos na hora de fazer uma cartinha. Educação é você se educar também para a sua vida financeira, é você se educar para viver em sociedade, é você se educar para o respeito ao próximo e é você se educar para a política. É saber, numa eleição, qual é o papel do vereador e reagir a isso com um voto consciente. Existem várias maneiras de você se educar politicamente. Existem aplicativos do voto consciente, existem aplicativos de fiscalização do dinheiro. A Thaís mencionou o dinheiro do fundo eleitoral, a maior parte indo para PT e PSL, porque foram as maiores bancadas. Gente, por que tem tanto candidato a vereador? Tem muita gente interessada em fazer leis, extinguir leis e participar da vida da cidade? Tem muita gente interessada em trabalhar pelo legislativo da área onde mora? E por que tem tanta violência nas eleições do Brasil ainda? Essas são 2 questões que a gente precisa olhar de frente para chegar a uma conclusão triste. Nós somos um país ainda em desenvolvimento e nós não chegamos lá. Não chegamos lá. A violência que a gente vê ligada a esse período eleitoral, essas tentativas de assassinato de candidatos a prefeito, tentativas de assassinato e assassinatos de candidatos, de cabos eleitorais, o que é isso? E aí as notícias são escabrosas, porque são ligadas à milícia, ligadas à PCC, ligadas à máfia de porto, zona portuária, máfia de fiscal. Só tem máfia no Brasil? E quando você não sabe em quem você está votando, você está participando, mesmo que seja por omissão, desse processo. Então, a gente votou muito na última eleição com indignação e raiva, com o fígado, e agora é hora de votar, e a gente está vendo que esse é um movimento que vem acontecendo, mas com compaixão, com respeito ao outro e de uma maneira mais consciente. Senão a gente vai estar condenado a repetir os erros do passado e viver nesse ciclo infernal e interminável. Bom dia a todos. Bom dia, Pedro e Cláudio. Muito bom dia Mariana, bom dia Thaís Freitas, bom dia Pedro Campos, bom dia Brasil. Olha, são mais de 500 mil candidatos, 501.799 candidatos a vereador, disputando 58.208 vagas. 501 mil candidatos de candidaturas de pessoas que querem fazer o bem sem olhar a quem. Eu duvido, né? Eu duvido, absolutamente eu duvido. Eu acho até que a maioria está interessada em fazer o bem dele, né? Mas o que a gente percebe também, né? Se de um lado falta interesse, falta até educação política em muita gente, falta também consequência, né? Consequência do voto. Por que as pessoas não se interessam pelo voto, nem se empenham pela qualidade do próprio voto? É que a eleição, a rigor, não afeta em nada a vida dele, na qualidade de vida dele pessoal, né? Passa eleição, sai eleição, entra deputado, sai deputado, renova a Câmara, como aconteceu em 2018, metade da Câmara dos Deputados foi renovada. O que alterou do ponto de vista do comportamento tradicional dos deputados? Nada.
né, os novos deputados passaram a se comportar como os velhos deputados, os antigos deputados. Na Câmara Municipal, as pessoas não percebem, né, consequência da sua vontade, né? Que eu vou votar naquele candidato porque ele vai fazer leis boas, ele vai produzir uma legislação que vai melhorar a minha qualidade de vida. A questão é essa, é que não melhora a qualidade de vida das pessoas, não afeta a qualidade de vida das pessoas, a não ser para pior na maior parte dos casos, né? Aí tem ali uma rua que o prefeito abre e sempre, raramente é uma iniciativa do vereador, é sempre iniciativa da própria municipalidade, até porque tem estrutura para isso, né? Na área de engenharia, de obras, etc. E tem muito a ver com isso, né? As pessoas não percebem que a política afeta ou pode afetar de todas as maneiras a sua vida. Porque para a maioria não afeta mesmo, né? Mas é preciso que as pessoas saibam que a capacidade que essas pessoas têm de fazer o mal, ou pelo menos de se omitir diante dos problemas mais urgentes da população, é semelhante à capacidade que eles têm de fazer direito, né? Então, na dúvida, por que vai votar num vagabundo qualquer, né? Por que você vai reeleger o cara que não tem se mostrado um vereador eficiente, um vereador trabalhador, decente, né? Na dúvida, vota no melhor, né? Vota naquele que tem as melhores perspectivas e não aquele que é vereador porque lidera a torcida organizada, porque é, sabe, de alguma maneira oportunista, se utiliza de entidades sindicais para ser eleito. Tem aqueles que se utilizam do povo miserável, né? Aquele que não tem teto. Aí usa essa gente para se projetar, para virar... Então, é exatamente esse tipo é desse tipo de gente oportunista que a política não precisa, que o Brasil não precisa, que as nossas cidades não necessitam, né? Então, assim, na dúvida, meu caro, vota no melhor. Cláudio Humberto, Thaís Freitas, Mariana Godoy, vou puxar um outro lado dessa conversa aqui para o nosso debate sobre eleições, é o grande assunto no país. A Thaís já destacou no domingo a Rádio Bandeirantes, desde as primeiras horas da manhã, como já manda a tradição, estará ligada em todas as informações dessa eleição 2020, que é uma eleição diferente. Tem mudança no horário de votação, tem muita adaptação a ser feita, as dúvidas, né, dos nossos ouvintes que vão ser respondidas ao longo do dia. Vai votar de máscara, o fiscal pode pedir para você baixar um pouquinho a máscara ali para fazer a sua identificação rapidamente. Todas as informações você vai encontrar aqui na Rádio Bandeirantes com a nossa reportagem espalhada pelo Brasil e também o nosso time de analistas e colunistas para trazer para você os comentários sobre essa eleição de 2020. Mas claro que é uma eleição gigantesca porque temos uma quantidade enorme de municípios no país. E um debate que poderia ser muito saudável logo depois dessa eleição, porque se esperar muito, vem outra lá na frente e os políticos fecham a porta, é sobre a redução de municípios. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já propôs a PEC 188, que determina o fim de municípios que tenham 5 mil habitantes e dependam 10% dos seus recursos da União para sobreviver. É uma PEC importantíssima que está parada lá no Congresso Nacional por interesse desses políticos aí que vocês estavam debatendo, esses interesses que estavam sendo discutidos aqui no começo do Jornal da Bandeirantes, gente, de hoje. Segundo a PEC, viu, Cláudio Humberto, há um estudo, né, que embasa, claro, essa proposta de emenda constitucional. 30 mil cargos seriam cortados imediatamente se essa PEC fosse aprovada em todo o Brasil. Cargos que são sustentados pelo seu dinheiro, viu, contribuinte? Não é o contribuinte da cidade pequena que banca essa estrutura. É o seu dinheiro aí, contribuinte brasileiro, porque existe um fundo nacional chamado Fundo Nacional, Fundo de Participação dos Municípios, que abastece grana para municípios pequenos como esse que não conseguem se sustentar. Para você ter uma ideia, 2% da população brasileira, Thaís, acaba sendo sustentado por esse fundo, que corresponde a 37% do valor que é arrecadado e distribuído para todos os municípios. Olha que informação, olha que número, né, que grita quando a gente traz aqui e salta aos olhos de quem lê no documento. É porque você tem 37% de recursos que são geridos por todos para ser distribuído para 2% da população. Na verdade, esse dinheiro não vai para a população, né? Esse dinheiro vai para os privilegiados
que acabam sendo contratados como secretários, como aspones e outras funções todas que são muito presentes nesses municípios brasileiros. Se essa PEC fosse aprovada, Mariana, nós teríamos, por exemplo, no estado de Minas Gerais, que é o estado brasileiro que tem o maior número de municípios, uma redução de 223 municípios. No estado de São Paulo, 135 municípios a menos. No Paraná, 100 municípios a menos. E nas Alagoas, do Cláudio Humberto, que tem o litoral mais bonito do Brasil, 93 municípios a menos. Então, são alguns números aqui para a gente ampliar o debate sobre a conveniência do tamanho dessa eleição municipal, né? Esse fundo, né, de participação dos municípios teve uma arrecadação no ano passado de 93 bilhões de reais. É muita grana. Não é justo mesmo, Pedro Campos, que existam cidades que precisem ser sustentadas por esse fundo. E elas não precisariam ter uma Câmara de Vereadores, por exemplo. Claro. Quando daria para fazer uma reunião na pracinha central, chamar todo mundo e falar: ei, o que vocês querem? Uma escola ou um posto de saúde? Mariana, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, esteve aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes há uns 10 dias. Minas Gerais é o estado que mais tem municípios no Brasil, são quase 600. Não, 800. 800, é uma loucura. Um deles, ele deu exemplo, é um município que tem 900 habitantes. 900 habitantes. Isso, 900 habitantes. Ele vai eleger, esse município, 9 vereadores, porque é o número mínimo de vereadores estipulado pela lei. Quer dizer... um para cada 100 habitantes. Imagina se essa conta fosse feita aqui, tinha que fechar o ginásio do Ibirapuera para pôr todos os vereadores da cidade de São Paulo. Porque, né, Cláudio, um lugar que tem 900 pessoas precisa ter prefeito, todos os secretários, vice-prefeito, Câmara de Vereadores, assessores para vereadores, assessores para secretários. Tem mais estrutura na cidade do que morador, não é? Uma coisa... O Romeu Zema falou aqui na Rádio Bandeirantes, a Thaís lembrou, o Caio já passou pra gente aqui esse trechinho da entrevista importante falando sobre a questão do tamanho, do número, né, de municípios no Brasil. Em Minas Gerais, nós temos um município que tem 850 habitantes. 1% dele agora vai ser eleito como vereadores, que o número mínimo de vereadores é 9. Eu não sou favorável à extinção de municípios, mas posso dizer que sou muito favorável à criação de algo que nós sabemos que existe em outros países, como nos Estados Unidos, que são condados, aonde o município continua com a sua individualidade, mas ele passa a compartilhar uma Câmara Municipal só, uma Secretaria de Educação, de Saúde. Olha, sabe quem assiste, desculpa, Cláudia, eu vou só chamar a atenção das mulheres que estão nos ouvindo. Se elas assistiram um seriado chamado Gilmore Girls, elas veem que a mãe e a filha moram numa cidade bem pequenininha e quando os cidadãos daquele município precisam decidir alguma coisa, eles se reúnem num celeiro. E aí vai o padre, vai o padeiro, vai o cara do açougue e eles tomam as decisões. É assim que funciona, são os condados. Tem o Orange County, que é o condado da laranja, né, na Flórida. É isso, vambora. A situação no Brasil é muito difícil dos municípios, né? Mais de 1.800, eu estou falando de 1 em cada 3 municípios brasileiros, quase 1.900 municípios, não gera receita suficiente. 1 em cada 3 municípios não gera receita suficiente para sustentar nem a prefeitura nem a Câmara. O que reforça essa sugestão do governador de Minas Gerais. A criação de condados parece uma solução intermediária para a solução mesmo que é a mais acertada de simplesmente acabar com os municípios, né? Fazer com que eles retornem à situação anterior de distrito, sei lá o quê, do município maior do qual se tornou independente, entre aspas. Independente de quê, né? Porque da grana pública que não é. É isso, né, Cláudio? Não pode deixar o moleque comprar um carro se ele não tem dinheiro para pagar a gasolina, né? Exatamente. Você vê no estado de São Paulo um levantamento recente que eu acho que Maju Arruda Leite foi quem levantou esse assunto aqui na Rádio Bandeirantes com exclusividade. O levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo indicou que 36, eu acho, né? 36 ou 38 municípios do Estado de São Paulo não arrecadam o suficiente para pagar a Câmara Municipal, para sustentar os seus vereadores. Não arrecada o suficiente para pagar os salários dos vereadores. Então, assim, toda a despesa
portanto, desse município, é transferido para o nosso bolso, para quem não mora no município. Nós temos que sustentar aquilo, sustentar o vereador, seus assessores, né, o carro oficial, o prefeito, os secretários, secretário disso, secretário daquilo, os prefeitos em geral, por razões administrativas, achando que isso facilita a gestão, eles fazem um espelho da sua gestão com o governo estadual. Então, se o governador lá, para fazer demagogia, criou uma Secretaria dos Jogos Infantis, aí o município também cria a sua Secretaria dos Jogos Infantis para que o secretário municipal tenha acesso a eventuais recursos gerados lá ou distribuídos pelaquela secretaria. Quer dizer, é uma anarquia gerencial que é preciso acabar, sobretudo em razão dos custos que isso representa. Cláudio, eu gostei da definição de anarquia gerencial. E eles estão gerenciando, sabe o quê? Uma monarquia. Os nossos políticos são os nossos representantes da monarquia. É o povo sustentando essas pessoas. Como nas antigas... por muito menos que isso, caiu a monarquia na França, hein? A gente ainda está esperando esse movimento chegar aqui no Brasil. No caso de Alagoas, foi a Thaís que mencionou, né? Não, o Pedro mencionou a proposta, o que é que impactaria nos estados em termos de redução de municípios. Em Alagoas, a redução seria de 93 municípios, isso, Pedro, é isso, 93, né? Sabe, o Alagoas tem 102. Olha aí. Entendeu? Nossa. Quer dizer, só para você ter ideia de como se criam municípios neste país, só para garantir ao prefeito, né? Ao deputado, ao senador, ao governador, aos candidatos majoritários estaduais e tal, garantir estrutura para a sua eleição. É essa estrutura de vereadores e de prefeitos, etc. e tal, pela qual tanto se empenham esses políticos, deputados federais e senadores, na eleição municipal. Por que deputado agora está lá fazendo campanha? Porque ele está querendo eleger os seus cabos eleitorais como vereadores. A rigor, o deputado federal e o senador se utiliza da estrutura municipal, da pública municipal, para alimentar a sua própria ambição de política, né? Quem vai sustentar, quem vai fazer a campanha dele para senador na reeleição, ou deputado federal, ou para governador, vai ser essa gente que nós estaremos elegendo no próximo domingo.